Olá, pessoal. Eu sou a Caroline Bittencourt, sou sócia-diretora do Grupo Bittencourt, consultoria especializada no desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios e franquias. A gente está aqui no Bittencourt Cast, que traz sempre conversas inspiradoras sobre varejo, franchise e redes de negócios. E hoje nossa convidada é a Bruna Vasconi. Ela é a fundadora da Peça Rara. Bruna, muito obrigada por estar aqui. Vai ser um prazer ouvir sua história. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz e animada. Que bom. Bruna, acho que minha primeira pergunta é para o pessoal te conhecer como profissional, como foi a sua evolução até chegar como a fundadora da Peça Rara. Conta pra gente. Eu sou psicóloga de formação, comecei meu curso aos 18 anos e ao longo do processo de formação eu precisava fazer dinheiro para poder custear a minha faculdade. Eu fiz Universidade Católica, eu já estava casada, me casei super jovem, tive 2 filhos nesse meio tempo, então precisava manter as crianças e por esse motivo eu acabei me tornando uma empreendedora. Eu vendia muitas coisas para as minhas colegas de curso, para pessoas de outros cursos, inclusive, eu era super conhecida na faculdade. Tudo que você quisesse, eu tinha para vender. De chocolates a semijoias, velas, enfim. E ao final do curso, no último ano, eu me dei conta de que todo aquele mailing enorme que eu tinha formado iria acabar, né, de uma hora para outra, e que eu precisava continuar fazendo dinheiro. Empreender não é a minha profissão, talvez não fosse tão rápido, e eu não podia interromper, né, a renda que eu fazia ali. Comecei a pensar no que eu ia fazer. Comecei a pesquisar, obviamente, tinha o sonho de empreender através de franquias, já tinham marcas, obviamente, pelas quais eu me interessava, mas eu não tinha dinheiro para poder comprar algo que estivesse pronto e consolidado no mercado. Acabei me lembrando de uma revista que eu havia lido, eu gostava muito de ler Pequenas Empresas, Grandes Negócios na revista, sobre um brechó infantil aqui em São Paulo, na época, que uma mãe de 3 filhos abriu com as coisas das crianças, enfim. Lembrei, fui atrás daquilo. Por coincidência ou não, na verdade, acho que não existem coincidências. Eu acabei vindo a São Paulo com a minha orientadora da minha monografia para fazer um curso aqui. Fui conhecer o brechó, voltei para casa em Brasília. Ao invés de voltar fazendo monografia, eu voltei fazendo plano de negócios. Olha só que... E isso foi setembro. Em dezembro, eu abri o meu primeiro brechó. Minha avó me emprestou R$7.000 na época. Minha sócia, uma amiga que eu convidei para empreender comigo, colocou mais R$7.000 para a gente contratar ali contador, pagar o pintor, enfim, os custos básicos que a gente tinha para poder começar um negócio. Pegamos as coisas dos meus filhos, dos filhos dela, dos filhos de algumas amigas, em consignação. A gente não tinha recurso suficiente para comprar o nosso estoque. E assim começou a minha história. Com muito trabalho, muita dedicação, sem ter a menor noção do que eu estava fazendo. Eu só precisava fazer dinheiro para manter a receita da minha família. E as coisas foram tomando uma proporção, assim, grandes, muito rápido. Porque as pessoas foram se conectando com aquilo. As nossas amigas iam falando para as amigas, que falavam para as amigas. As pessoas que frequentavam ali aquele comércio, as pessoas que moravam em Brasília, as pessoas que moravam na quadra residencial atrás de onde era a nossa loja, elas vinham trazer as coisas. Em resumo, com 2 anos de primeira loja, eu precisei abrir a segunda. Em 10 anos, eu abri 7 lojas. Não porque eu tinha a intenção, né, ou a pretensão de crescer, mas porque eu precisei crescer para atender a demanda do mercado, que era gigante, assim. Todas as pessoas têm muitas coisas em casa, né, das quais elas não usam mais, e aquilo precisa circular. Então, minha família toda entrou no negócio, meu pai e minha mãe me apoiaram desde o início, meus irmãos se tornaram sócios a partir da segunda loja. Eu brinco que eles não foram convidados, eles foram convocados. A gente precisava deles para ter braços e olhos para poder, né, fazer a coisa acontecer da maneira como eu queria que fosse. E então, em 10 anos, foram 7 lojas, lá em Brasília, todas elas. Comecei a pensar na possibilidade ou de franquear, ou de prestar algum tipo de consultoria, porque as pessoas, os próprios clientes, os familiares dos clientes que vinham visitar Brasília acaba sendo uma cidade turística, né? As famílias vêm visitar, e o Peça Rara começou a se tornar um ponto turístico. As pessoas vinham de outras cidades para ver o que era o Peça Rara, e começavam a me perguntar, e começavam a pedir consultoria, ou porque queriam abrir um brechó, ou porque tinham um brechó, mas o brechó dessas pessoas não evoluía.
Sei que foi um ano ali desse processo e eu pensando até que eu cheguei à conclusão que realmente eu precisava profissionalizar, né, tudo aquilo que eu estava fazendo, que parecia que estava sendo tão bem feito. Contratamos uma consultoria, fizemos uma análise de franqueabilidade, isso durou 2 anos. Depois disso, manualizamos, né, todos os processos, recebemos o aval de que poderíamos franquear o nosso know-how, na verdade, e começamos então a colocar, né, o projeto no mercado. Vendemos uma primeira unidade em Brasília mesmo, para poder olhar de pertinho para ela, e isso foi em dezembro de 2019. Em 2020, para minha surpresa, recebi um telefonema de uma pessoa que trabalha com o José Carlos Semenzato, Shark Tank, do qual eu era super fã. E eu fiquei incrédula, falei, meu Deus, é verdade isso? Porque eu pensava em me inscrever no programa e ele me ligou para saber do meu negócio, enfim. A conversa foi super bacana. Foram alguns meses, obviamente, de tratativas. Isso bem ali no primeiro semestre da pandemia da Covid-19. Então, assim, ao mesmo tempo que fiquei muito entusiasmada, né, com a possibilidade do projeto, foi um momento tenso, né, para a gente, para todo mundo, mas que superamos. E no segundo semestre de 2020, então, nos tornamos sócios e começamos a nossa expansão nacional. Vendemos 4 unidades, a primeira de São Paulo, a primeira de Goiânia, a primeira de Recife e a primeira de Cuiabá. Todas foram inauguradas ainda no segundo semestre de 2020. 21, começamos efetivamente a expansão Brasil afora. E aí abrimos mais de 20 lojas, no ano seguinte mais 30, enfim, hoje temos 130 lojas inauguradas, temos algumas lojas em fase de procura de ponto, outras em fase de implantação, e uma responsabilidade enorme que só cresce, mas na mesma proporção da nossa satisfação por estarmos, de fato, não só contribuindo, mas com toda a modéstia que me cabe, na verdade, consolidando, né, esse mercado de economia circular no Brasil, porque é o que a gente faz mesmo, assim, todos os dias. Eu costumo dizer, eu gosto muito de exemplificar com alguns números, para vocês terem ideia, a gente recebe em média 600 itens por dia por loja. Por loja. Então, se a gente fizer essa conta, assim, peças que estavam paradas, né, na vida, na casa das pessoas, e a gente recircular isso, a gente tornar útil de novo, né, para as pessoas essas peças, é um trabalho primoroso, é um trabalho do qual eu me orgulho muito. E é uma responsabilidade dupla, né? A responsabilidade social, porque você, como franqueadora, tem todas essas lojas e esses franqueados que estão investindo na sua marca, investindo muitas vezes o dinheiro de uma vida. Exatamente. Então, essa responsabilidade social grande. Sim. E a ambiental gigante também, né? A questão do reduzir, reciclar, reutilizar, né? Isso tudo tem muito a ver com o seu negócio e com o seu propósito, pelo que eu entendi. É isso, é o que a gente faz todos os dias, né? Agora me conta um pouquinho sobre esse processo de decisão sobre o franchising, né? Você falou que contou sobre a sua evolução e que chegou um determinado momento que o crescimento orgânico estava acontecendo, mas que você começou a pensar, dou consultoria, ensino as pessoas a fazerem, ofereço meu negócio, essa decisão se tangibilizou de fato, por quê e o que você gostaria de atingir com o franchising? Olha, quando eu me dei conta da relevância e da importância do trabalho que a gente estava desenvolvendo, eu comecei a pensar que talvez não, obviamente não, nós, minha família, todos envolvidos e trabalhando muito pelo negócio, não conseguiríamos mais expandir além do que a gente já tinha feito. E olhando para aquilo e vendo, né, a importância e a relevância, Potencial também. o potencial, eu pensei, gente, seria muito egoísmo não compartilhar, né? Então, mas ao mesmo tempo eu não acreditava que fosse possível e confesso que eu tinha uma certa preocupação de, ao mesmo tempo, disponibilizar para outras pessoas cuidarem, né, de um negócio que você criou com tão valioso, né, é tanto para mim quanto para minha família. Então, o processo de análise de franqueabilidade foi super importante. Fizemos reuniões semanais ao longo de 2 anos. A princípio era uma dificuldade irmos para as reuniões porque a gente não queria sair das lojas.
até que nos habituamos e isso se tornou, obviamente, um projeto importante. E ao longo desse processo, eu fui entendendo realmente que eu não tinha outro caminho, né? Que eu precisava franquear, que eu precisava disponibilizar, né, o meu conhecimento e o meu negócio para que outras pessoas pudessem tanto se realizar fazendo esse negócio, o negócio da vida delas, quanto apoiar, né, o fortalecimento da nossa marca. Então foi a maneira que eu acabei me convencendo a fazer. E hoje eu sou muito feliz com isso. Obviamente, as responsabilidades são enormes. Tenho uma relação muito próxima e muito bacana, muito legal com todos os meus franqueados. Todos eles, inclusive os que têm os maiores desafios, que obviamente sempre vão haver, né? Existem inúmeras dificuldades, né, atreladas ao fato de empreender. Todos eles são muito engajados com a marca, são muito apaixonados mesmo pelo propósito, pelo que a gente faz. Então, é muito gratificante. É isso que você falou. Eu tinha receio, né, de entregar esse filho, né? Uhum. Isso, na verdade, é um desafio do franqueador, né? De abrir um pouco mão desse controle, porque você traz pessoas que estão ali com desejo de ter um negócio próprio também, e equilibrar essa liberdade de conceder com controle para proteger a marca, e manter a qualidade, a padronização. E aí, como é que você, falando em padronização e qualidade, como é que vocês trabalham isso para que as peças, para que os produtos que cheguem nas lojas tenham o mesmo padrão em todas? A gente sabe que o portfólio vai ser completamente diferente, Sim, é único. as peças são únicas. Inclusive, regionalmente, eu acho que isso é muito saudável, né? Porque as características de cada região mudam e com isso muda a forma das pessoas se vestirem. Como é que vocês trabalharam isso de forma inteligente a ponto de replicar esse negócio? Boa pergunta. Era uma das coisas que eu parava para analisar e pensava, mas como, né? De que maneira eu vou conseguir transferir um conhecimento que a princípio parece tão assim peculiar à minha experiência, né? Obviamente, fomos aprender também no mercado, buscamos consultorias especializadas no tema e com a nossa inteligência e com toda a experiência, né, de todos os anos, nós desenvolvemos muitos treinamentos, né? Tanto treinamentos EAD quanto treinamentos presenciais, quanto consultoria de campo, né, através do nosso time de operações. Então, nós acompanhamos muito de perto, né, o processo pelo qual o franqueado passa para poder ficar apto, né, para poder ter ali, assumir a responsabilidade de conduzir um peça rara. Muito embora independente disso, cada loja tenha as suas características muito relacionadas ao local onde elas estão. Em São Paulo, nós temos 27 lojas. Se você for visitar as 27, todas elas você vai entrar e você vai se sentir dentro de um peça rara. Sendo que a curadoria é muito específica de acordo com o público que está ao redor daquela loja. Então, obviamente, a loja do Jardins tem um tipo de peças, a loja do Tatuapé tem outro, a loja da Vila Mariana tem outro, Frei Caneca, mas o que a gente ensina e o que a gente treina muito são a forma e a maneira como a curadoria deve ser feita, né? O padrão das peças, o padrão de qualidade, de higienização, os reparos que a gente precisa fazer. Então, tudo isso é treinável e é replicável, e é dessa forma que a gente consegue manter um padrão. Porque eu acho que o negócio de vocês se baseia muito em saber comprar bem, né? Sim. E aí, a partir disso, vocês conseguem vender bem, porque a qualidade da peça, né? Eu acho que o olhar do franqueado bem treinado é o que vai fazer o negócio efetivamente dar certo. E o nosso sistema é um sistema inteligente. Então, com a descrição da peça que nós imputamos no sistema, ele sugere preços. Então, isso é muito interessante também. Isso acaba facilitando e contribuindo, né, para a assertividade, tanto do franqueado operador, quanto das avaliadoras de peças, que são as pessoas que, no dia a dia, atendem aos fornecedores que levam os itens para a gente. Me fala um pouquinho, Bruna, você trouxe um tema interessante que parece que
fica desassociado quando a gente está falando de tecnologia e um brechó, né? Como é que isso funciona? Porque parece um negócio tão íntimo, até caseiro, mas não é isso, né? Você tem uma inteligência por trás e até a tecnologia para ajudar o franqueado a desenvolver, a comprar melhor e a vender bem. Conta um pouquinho como é que é essa inserção da tecnologia até para facilitar essa operação do franqueado. Antes de chegar nesse ponto que você estava perguntando, vou te dizer como as coisas começaram. As minhas primeiras fornecedoras, nos primeiros meses de loja, eu fazia a relação de itens que elas me traziam num caderno com uma folha de carbono. No cabeçalho eu colocava nome, CPF, enfim, os dados pessoais, como se eu estivesse preenchendo um sistema. Fazia a relação dos itens, entregava a via original para ela e a cópia ficava comigo. Fazia as etiquetas manuais, etiquetava as peças, colocava um código no cantinho da etiqueta para poder associar aquela peça àquela fornecedora, caso eu precisasse devolver, e também para eu poder fazer a baixa no meu caderno de notas quando as peças eram vendidas. Isso durou alguns meses. Depois disso, um amigo meu foi na loja e falou: não, você não pode fazer dessa forma. Aí desenvolveu um sisteminha básico, onde eu preenchia o cabeçalho e anexava as peças. Ao longo de 10 anos, foram 5 sistemas operacionais de gestão, porque a gente não tinha no mercado nada específico desenvolvido para o nosso negócio em consignação. Acabamos precisando fazer, então fizemos dentro de casa, construímos. Desenvolvemos proprietário, e na verdade eu costumo dizer que ele está em constante evolução. Sim. Toda semana a gente acaba evoluindo, né, nos processos dentro do sistema, para que a operação vá ficando cada vez mais fácil. Então, essa é uma quando a gente atende, aqui na feira mesmo, atendendo, né, os interessados pelo peça rara, essa é uma das perguntas mais recorrentes. Como é que eu vou fazer o controle de estoque consignado, sendo que cada item é um item dentro do sistema? Mas hoje, através, né, dessa tecnologia que a gente desenvolveu, a gente tem um trabalho muito tranquilo e muito eficiente. E necessidades muito específicas, né? A gente sabe que tem muita tecnologia boa no mercado, mas toda vez que se faz uma troca é uma dor, né? Sim. É uma dor para o franqueador, é uma dor para o franqueado, e esses sistemas legados que começam a se acumular acabam gerando uma complexidade de gestão analítica dos dados. Exatamente. E como é que vocês fazem essa gestão do analítico de cada loja? Como é que vocês conseguem acompanhar a performance para vocês entenderem se esses franqueados estão indo bem ou se eles precisam de um apoio maior? Dentro do próprio sistema, nós temos vários indicadores que nos trazem todas as informações, muitas, as principais delas: quantidade de fornecedores atendidos, quantidade de peças cadastradas, em qual período, qual o ticket médio, qual o ticket account, enfim, os indicadores, tanto os mais básicos quanto alguns complementares, a gente avalia dentro do próprio sistema. Temos um BI atualmente que também nos favorece e nos traz muitas informações e principalmente cruzamento dos dados, né, de uma unidade para outra unidade. Fazemos com isso reuniões quinzenais com os nossos franqueados, onde a gente apresenta, onde a gente mostra esses resultados, muito embora eles, de forma autônoma, também possam olhar. Então, obviamente, aqueles que são mais habituados, né, com a tecnologia, eles navegam e eles próprios podem buscar essas informações de modo que eles possam fazer as comparações necessárias, né? Por que a unidade de Natal vende o dobro do que eu vendo? Ele consegue entrar lá e olhar, né, enxergar todos os números, todos os principais indicadores dessa unidade e assim sucessivamente. E essa transparência, eu acho que contribui muito para a evolução da rede. Muito, muito. No início, quando nós demos essa transparência ao grupo, algumas pessoas ficaram um pouquinho incomodadas, né, embora nós tenhamos preparado toda a equipe, né, para poder orientar a cada um dos franqueados, mas no final das contas foi incrível e as pessoas super entenderam que o que a gente queria não era gerar nenhum tipo de concorrência, mas que queríamos realmente proporcionar essa troca de conhecimento, né? E muitas vezes as pessoas não são ótimas em tudo, né? Então, assim, essa troca é muito, muito, muito saudável.
entre os franqueados. E no nosso grupo, especialmente, é muito bacana acompanhar o quanto as pessoas se ajudam, o quanto as pessoas compartilham, sabe, as melhores práticas. E, enfim, somos uma grande família. Eu falo que a repercussão de um peça rara, ela é a repercussão de todos os peças raras, né? Então, é muito legal o que a gente está fazendo. Você estava falando um pouco, é uma grande família, eu acho que isso é muito influenciado pelo perfil do franqueado também, né? Você tem um propósito muito claro, os porquês que você chegou até ali, e como é que você busca esses franqueados que sejam aderentes a esse propósito e que seja essa pessoa que vai se abrir para compartilhar a experiência, se abrir para ouvir, se abrir para efetivamente fazer o negócio dar certo. O que você busca nessas pessoas e como é que você faz essa seleção mais assertiva para a rede? Nós fazemos rodas de conversas, fazemos entrevistas. Eu pessoalmente faço questão, até hoje, de conversar com esses novos interessados na franquia, para que a gente possa conhecer a índole, o real interesse. Eu costumo dizer que aqueles que chegam perguntando os resultados em números, eu já fico com o pé atrás. Óbvio que a gente está fazendo um negócio, a gente vai fazer um investimento e a gente quer ganhar dinheiro. Mas os nossos franqueados precisam assim, demonstrar o interesse genuíno também em fazer o negócio funcionar, em fazer o negócio dar certo. Uma outra questão super importante é a disponibilidade para o trabalho, é a disponibilidade para a operação. A peça rara, a gente precisa do franqueado que abra e feche a loja. Obviamente, mas ele vai ficar escravo da loja para sempre? Não, ele vai crescer, ele vai evoluir, ele vai poder ter outras unidades. A gente tem já na rede hoje alguns multifranqueados com 2, 3, 4, 5 unidades. Desde que ele forme os times, desde que ele treine equipes, desde que ele proporcione às pessoas que estão com ele crescimento para que elas possam ter a autonomia para desenvolver o negócio na ausência deles. Então, enfim, é um cuidado que a gente tem de não trazermos, né, para a rede qualquer pessoa que esteja interessada, de repente, só no retorno financeiro. Um olhar de seleção e não de venda, né? Isso Exato. A gente fala muito aqui na Bittencourt também. Como é que você traz as pessoas certas? Eu acho interessante que, obviamente, nós temos, né, algumas poucas pessoas que, por alguns motivos, não estão aderentes ao negócio, não estão conseguindo fazer, às vezes realmente o perfil inadequado, ou aconteceu alguma coisa na vida pessoal dessa pessoa que ela precisa mudar, precisa sair, enfim. Mesmo nessas situações, o nosso trato, a nossa conversa, o nosso diálogo é tão tranquilo, até nesses momentos, com essas pessoas que se dão conta de que, poxa, não era o que eu imaginava, sabe? E sempre de uma forma tão respeitosa que a gente busca fazer, e buscamos, obviamente, né, recolocar essas unidades, e obviamente daí com mais cuidado ainda, porque já houve uma experiência anterior. Então, é um trabalho de muito cuidado, assim, de um acompanhamento muito próximo. Acho que a maneira como eu fiz esse negócio, sem ter muita noção do que eu estava fazendo lá atrás, dentro de uma empresa familiar, por mais profissionalização que tenha acontecido ao longo dos anos, isso faz parte do nosso DNA. Né? Muito do que meus pais, meus irmãos e eu fizemos como cultura dentro da empresa, isso se mantém e isso faz toda a diferença. Haja vista, inclusive, os nossos candidatos a franqueados. É super interessante, eu costumo dizer que eles nunca vêm sozinhos. É com a família. É sempre família. É o casal, ou é a mãe com o filho, ou é o filho que traz a mãe, ou são 3 irmãos. Então, assim, é muito legal, é muito bacana. Bittencourt tem 40 anos e também é uma empresa familiar, né? A minha mãe fundou, a Liana é a CEO, que é a minha irmã, e eu sou a diretora de marketing. E por mais que a gente tenha crescido, por mais que a gente já esteja lá com os 40 anos, esse olhar família, por mais que já tenham sócios que são de fora, esse olhar da família está na cultura. Sim. Né? E ela permanece na cultura e
a gente entende que é super saudável, Muito, muito. porque afinal foi aquilo que te trouxe até aqui, né? Tem a experiência do mais velho, a experiência de quem fundou, a experiência do jovem, e isso se complementa Muito, bastante. muito. Lógico, não foi o que nos trouxe até aqui que vai nos levar Exato. Uhum. muito adiante, mas muito do que nos trouxe até aqui precisa permanecer, para que todos os ingredientes novos, todas as coisas novas que a gente precisa implementar aconteçam simultaneamente, sabe? E é notório, assim, é nítido as pessoas nos perguntarem o que vocês fazem? Por mais que vocês tenham desenvolvido uma cartilha, todos os manuais, e a gente passa por todos os treinamentos, eu sou muito abordada, os meus irmãos que estão na diretoria, na operação até hoje. Tá bom, eu estou fazendo tudo, eu vou fazer tudo, e está dando certo, e está muito legal, e eu estou entendendo qual é o caminho. Mas eu preciso saber ainda detalhes do que vocês fizeram, de como vocês fizeram. Então, é muito interessante o quanto também a nossa rede valoriza essa experiência e a maneira genuína como a gente construiu com as nossas próprias mãos tudo isso, sabe? Isso é bonito de ver e é o que faz mesmo o olhar brilhar, né? O franqueado olhar para aquilo. A confiança, né? Porque no final é isso, né? É uma relação de confiança extrema, né? Precisa ser transparente e parceria, né? Parceria estratégica. A gente fala muito. Tem um psicólogo australiano que é o Greg Nathan, que somos parceiros deles, e ele tem um livro que chama Parcerias Lucrativas. Que é isso, né? Você estabelecer parcerias com o seu franqueado, para que os dois ganhem, para que vocês tenham os valores aderentes, respeito, transparência. Exato. Porque é isso que faz valer a pena tudo isso, porque é rock and roll, né? Não é fácil. É muito trabalho, é lidar com pessoas de perfis diferentes, vocês estão no Brasil quase todo, né? Alguém me disse aqui que só não tem em um estado, é isso? Na verdade não temos Acre, Rondônia, Roraima. Os demais estados todos estamos. Então, aí imagina, você tem gente de todos os perfis, de todas as culturas, né? hábitos diferentes. Exato. Desafiador. Mas temos sido muito bem recebidos. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, é impressionante como nasce um peça rara e, assim, quase que imediatamente conquistamos, assim, muitos fãs. Sim. Eu costumo dizer que os nossos clientes, eles não são só clientes, né? Eles se tornam fãs, porque aquilo passa a fazer parte da vida deles, eles fazem questão de compartilhar com outras pessoas, de indicar para outros clientes, de indicar para outros fornecedores, e isso acaba nos fortalecendo muito, né? Eu acho que mudou muito o conceito da peça, do reuse, né? Acho que as pessoas hoje se conscientizaram mais do quanto isso é saudável. Antes existia, acho que mais preconceito, né, com isso. Eu falo que nos primeiros 5 anos eu talvez tenha gasto a maior parte do meu tempo convencendo as pessoas do quanto era legal. E olha que a gente acabou crescendo muito rápido porque tínhamos muitos clientes fornecedores, mas tínhamos muitos fornecedores que não se tornavam clientes. Sim. E eu não concordava com aquilo. Por que você traz uma peça sua e eu posso comprar e você não pode comprar uma minha? Então, também com bastante modéstia, eu gosto de dizer que acredito que o nosso trabalho tenha contribuído ao longo, né, de 18 anos para essa mudança no comportamento de consumo e na consciência das pessoas, no olhar, né, para os itens de segunda mão. E hoje a gente estava aqui falando um pouquinho, né, antes da gente começar, sobre a sua filha, né, e a educação financeira nas escolas. E isso é tão natural para as crianças. Os meus filhos, eu tenho 4 filhos, obviamente todos eles não sabem o que é viver além do peça rara. Tudo, eu tenho a minha casa toda decorada com peça rara. Todos os nossos itens pessoais são peça rara, só não peças íntimas, eu brinco, porque o restante é só tudo peça rara. Nós temos segmento feminino, infantil, masculino e casa, então a gente consegue, de fato, viver de peça rara. Mas para outras famílias que não têm isso, obviamente não estão dentro de um negócio como no meu caso, há alguns anos atrás, isso não era tão usual. E hoje é tão legal, a gente recebe tantas famílias, tantas mães, tantos pais que trazem as crianças até as nossas lojas,
para explicarem o que é economia circular dentro de um Peça Rara. Exato. E aí fica meu convite, inclusive, para você, se quiser ir com a sua filha, para a gente apresentar todo o processo, sala de curadoria, etiquetagem, higienização, enfim, disposição das peças, atendimento para o público. Vai ser um prazer. E eu acredito que aí para as próximas gerações as coisas serão ainda mais fáceis, porque a gente começou esse trabalho já há algum tempo. Para mim, vocês estão no momento certo, na hora certa, na era certa, e tem uma geração futura que já vai nascer com esse mindset. Então, eu desejo muito sucesso. Obrigada. Quero te agradecer muito por estar aqui, por compartilhar a sua história com a gente. Achei linda a história. Eu que agradeço. É um prazer sempre falar de Peça Rara. Eu e Peça Rara somos assim, a gente se confunde, não sei onde começa uma coisa, onde termina a outra. Embora eu tenha, obviamente, eu seja mãe e tenha outros muitos papéis que eu desenvolvo aí da melhor maneira que eu posso. Mas o Peça Rara se tornou a minha vida, a minha essência. E, assim, a vida e a essência de muitas outras pessoas. Então, essa é a minha maior alegria, a minha maior satisfação. Super obrigada, é bom de ver isso. Obrigada. Brilho no olho, vontade de fazer. Né? Obrigada, eu que agradeço. E para você que está assistindo o nosso podcast, eu agradeço também a participação, que você esteja aqui conosco e fica com a gente, que cada vez mais a gente vai trazer pessoas tão interessantes para conversar. Mais uma vez, obrigada. Obrigada.